Ei, estamos chegando no final, estamos chegando no final. Vamos ver aqui o que a gente vai ler, só um minuto. Eu tô sem a página aqui, minha gente, vocês não conseguem me ajudar agora. Eu tô achando que é isso aqui. Definição de hack, né? Eu acho que a gente leu. O artista não pode fazer seu trabalho hierarquicamente, tem que fazê-lo territorialmente. E aí a gente terminou assim. Tô achando que é isso, hein, meu Deus? A gente está aqui, olha. Vamos ver aqui, página 186. Você está aqui comigo. Orientação territorial. Vamos lá. Não sei. Deixa eu aumentar aqui a luz aqui para mim. Opa, melhorou. Não sei se eu vou terminar hoje, se a gente vai terminar hoje ou não. Temos algumas paginazinhas de leitura, mas no final eu queria fazer um wrap-up legal aí com vocês para a gente finalizar essa leitura, né? Já que é o terceiro livro que a gente lê aqui no nosso Clube do Livro, de leitura comentada aqui no YouTube e na nossa comunidade. Então, se você ainda não ouviu os outros livros, tá? Vale muito a pena ouvir, são livros que foram escolhidos assim, muito a dedo. O Ato Criativo, do Rick Rubin, e o outro é o Minha Gente, A Arte do Impossível, tá aqui, tá? Do Steven Kotler, e o Ato Criativo, do Rick Rubin. Esses dois livros aqui que são fantásticos, tá? Orientação territorial, vamos lá, página 186, já prepara seu café, já se prepara aí pra gente ler e quem sabe acabar hoje. Um coiote de 3 pernas mora numa colina perto da minha casa. Todas as latas de lixo da vizinhança lhe pertencem. É o seu território. De vez em quando, um intruso de 4 patas tenta roubá-lo e não consegue. No próprio território, mesmo um bicho perneta é invencível. Nós, seres humanos, também temos territórios. Os nossos são psicológicos. O de Stevie Wonder é o piano, o de Arnold Schwarzenegger é a academia, o de Bill Gates entra no estacionamento da Microsoft, está lá o dele. Quando me sento para escrever, estou no meu. Quais são as características de um território? Um território fornece sustento. Os corredores sabem o que é um território, os alpinistas, os remadores, os yankees também, os artistas, empresários, idem. O nadador que se seca após dar uma abraçada se sente muito melhor que o sujeito cansado que pulou na piscina 30 minutos antes. 2. O território nos sustenta sem ajuda externa. O território é um círculo fechado. Nosso papel é contribuir com esforço e amor. Ele absorve e nos devolve isso em forma de bem-estar. 3. Quando alguém diz que o exército ou qualquer outra atividade que exige esforço combate a depressão, é isso que quer dizer. 4. O território é exclusivo. Você pode ter um parceiro ou trabalhar com um amigo, mas só precisa de si mesmo para usufruir o seu território. 5. O território só pode ser requisitado pelo trabalho. Quando Arnold Schwarzenegger chega na academia, está no próprio território. Mas este não lhe pertence por causa das horas ou dos anos de suor que deixou ali. O território não dá, ele devolve. Eu vou ler de novo, só um minuto. Mas este só lhe pertence por causa das horas e dos anos de suor que deixou ali. Horas e anos, tempo. O território não dá, ele devolve. Território dá exatamente o que recebe. Os territórios são justos. Cada porção de energia que você deposita cai infalivelmente na sua conta. Um território jamais se desvaloriza, nunca vai à falência. Você recebe de volta tudo o que deposita, centavo por centavo. Qual que é o seu território? Qual que é esse lugar em que você chega, entre aspas, e você é dono, em que você passa muito mais tempo que todo mundo, em que todo mundo te vê como referência? Qual que é esse lugar?
o artista e o território. O ato de criar é, por definição, territorial. Do mesmo modo como a futura mãe traz o filho no ventre, assim o artista ou inovador também usa vida nova. Gente, estou lendo muito mal hoje. Mil desculpas. Mil desculpas. Ó, vou ler bem agora. Assim como o artista ou inovador contém sua vida nova, ninguém pode usá-la a dar à luz, e eles não precisam de ajuda. A mãe e o artista são protegidos do céu, a sabedoria da natureza conhece a hora do parto. Percebe? Por uma fração de segundo, quando as primeiras pontas de dedos começam a aparecer. Quando o artista age hierarquicamente, põe a musa em curto-circuito, insulta-a e descarta. A artista e a mãe são veículos, não criadores. Não criam uma nova vida, apenas aguardam dentro de si. Por isso, o nascimento de uma experiência é o nascimento de uma experiência fantástica. A nova mãe chora ao ver o pequeno milagre nos braços. Sabe que saiu dela, mas não veio dela. Veio por meio dela, mas não a partir dela. Quando o artista trabalha territorialmente, reverencia o céu, alinha-se com as misteriosas formas que animam o universo e que procuram, por meio dele, trazer à luz uma vida nova, trabalhando para si. Ele se põe a serviço delas. Lembre-se, como artistas, não sabemos nada, improvisamos, tentamos adivinhar a musa do jeito que o hack desvenda seu público. É ofender o céu, é blasfêmia, é sacrilégio. Em vez disso, perguntemos à nova mãe: o que está crescendo dentro de mim? Que eu o dê à luz por ele, não pelo que ele possa fazer por mim, nem pelo que ele vá melhorar em minha vida. O que está crescendo em mim? Que eu o dê à luz por ele. A diferença entre território e hierarquia. Como saber se nossa orientação é territorial ou hierárquica? Uma das maneiras é perguntar a nós mesmos: se eu me sentisse realmente ansioso, o que faria? Se pegarmos o telefone e ligarmos para 6 amigos, um atrás do outro, com o objetivo de ouvir a voz deles e confirmar se ainda nos amam, estaremos operando hierarquicamente. Estaremos buscando a opinião favorável dos outros. O que um Arnold Schwarzenegger faria num dia ruim? Não ligaria para os amigos, iria para a academia, ainda que o local estivesse vazio e ele não trocasse uma palavra com ninguém. Arnold sabe que trabalhar sozinho já basta para reequilibrá-lo. A orientação dele é territorial. Outro teste: quando estiver desempenhando qualquer atividade, pergunte-se: se eu fosse a última pessoa na Terra, ainda estaria fazendo isso? Se você estivesse sozinho no mundo, a orientação hierárquica não faria sentido. Não haveria a ninguém a impressionar. Portanto, se continuar desempenhando aquela atividade, parabéns, está agindo territorialmente. Se Arnold Schwarzenegger fosse o último homem da Terra, não deixaria de frequentar a academia. Stevie Wonder ainda tocaria piano. Seu sustento vem do próprio ato e não da impressão que este possa causar nos outros. Tenho uma amiga louca por roupas. Se fosse a última mulher da Terra, correria atrás das lojas da Givenchy ou do Saint Laurent, forçaria a entrar e começaria a pilhar. E não seria para impressionar a ninguém. Ela apenas gosta de roupas e esse é o seu território. E quanto a nós, artistas,
Como fazemos nosso trabalho? Hierarquicamente ou territorialmente? Seria a primeira coisa que faríamos caso tivéssemos um acesso de entusiasmo. Se fôssemos a última pessoa na Terra, ainda iríamos ao estúdio, à sala de ensaio, ao laboratório? Responda você. Ele está te perguntando aqui, né? Você responderia alguém? Tentaria aparecer para alguém? Tentaria dizer, olha como eu sou, olha o meu status? Ou ainda estaria ali, territorialmente, no seu ambiente, produzindo e fazendo, porque ali é o local em que você se identifica? Eu acho que essa questão de territorial e hierárquico ficou mais claro com essa pergunta, né? Se você fosse a última pessoa da Terra, você ainda estaria no seu ateliê fazendo o que você ama? Ou perderia sentido porque você está só para aparecer para alguém que você é alguma coisa e sem ninguém aquilo não faz sentido? Boa pergunta essa. A virtude suprema. Certa vez, alguém pediu ao rei espartano Leônidas que identificasse a virtude suprema do guerreiro, da qual proviriam todas as outras. E ele respondeu: desprezo pela morte. No caso dos artistas, leia-se fracasso. O desprezo pelo fracasso é a nossa maior virtude, tentando apenas territorialmente para nossos próprios pensamentos e ações, em outras palavras, para o trabalho e as suas exigências. Tornamos indefeso o inimigo pintado de azul com sua lança e espada. É isso, desprezo pelo fracasso. Eu acho que alguém fala: "E se fracassar?". Não tem problema, tentarei de novo, né. E se não for bom? E se a crítica vier, e escorraçar o seu trabalho nos jornais? Não tem problema. Tem um amigo meu da época do teatro em que, ele começou a atuar como ator de cinema, Fernando Arze, o nome dele. E ele chegou um dia e falou assim: "Nossa, agora eu entendo aquelas pessoas que falam que, eh eh, eu ganharia nada para estar aqui, nada, eu estaria aqui de graça e ainda estão me pagando para estar aqui, porque eu amo isso aqui". E eu acho que ele ali naquele momento personalizou isso aqui que a gente está falando. Se não existisse pessoas, ele estaria ali falando, fazendo, né. Se ganhasse as piores críticas no jornal, na revista, ele estaria ali fazendo aquilo, né. No pior dia, no melhor dia, ele estaria ali fazendo, porque é ali que ele se identifica. Os frutos do nosso trabalho, página 193, e olha que eu marquei a página aqui, olha, com um círculozinho, isso quer dizer, essa página é importante, e ela está toda riscada aqui também. Então vamos ler os frutos do nosso trabalho. Quando Krishna disse a Arjuna que temos direito ao nosso trabalho, mas não a seus frutos, estava aconselhando o guerreiro a agir territorialmente e não hierarquicamente. Devemos fazer o trabalho pelo trabalho e não pela riqueza, não pela atenção e não pelo aplauso. E há o terceiro caminho ensinado pelo senhor da disciplina, que vai além do ato da hierarquia quanto do território, fazer o trabalho e dá-lo a ele com letra maiúscula, como uma oferta a Deus. Aí vem a frasezinha aqui: dê o ato a mim, livre de esperança e de ego, concentre a atenção na alma, faça e haja para mim. De qualquer forma, como o trabalho vem ao céu, por que não o devolver ao céu? Trabalhar assim, diz Bhagavad Gita, uma boa referência para você, já não é a primeira vez que ele cita aqui, e a Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, sempre cita Bhagavad Gita. Trabalhar assim é uma forma de meditação e um tipo supremo de devoção espiritual. Além disso, ao meu ver, coaduna-se melhor com a realidade superior. De fato,
Somos servos do mistério. Fomos colocados na Terra para operar como agente do infinito com letra maiúscula, trazer à existência o que ainda não existe, mas que, por nosso intermédio, existirá. A respiração, os batimentos cardíacos, a evolução das células vem de Deus e por eles são sustentados a cada segundo. Assim como a criação, a invenção, as frases da música e os versos da poesia, o pensamento, a visão, a fantasia, o fracasso, o golpe do gênio, vem da inteligência infinita que nos criou e criou o universo em todas as dimensões, a partir do nada, com letra maiúscula, do campo do infinito potencial, do caos primordial, da musa. Aceitar esse fato, eliminar o egoísmo e deixar que o trabalho surja por nosso intermédio e devolvê-lo espontaneamente à nossa fonte, isso, na minha opinião, é a verdadeira realidade. Ele está ficando poeta aqui. Ele está ficando poeta. Mas o que ele falou aqui, que eu achei interessante, olha, temos direito ao nosso trabalho, mas não aos seus frutos. Devemos fazer o trabalho pelo trabalho, não pela riqueza, não pela atenção, não pelo aplauso, e devemos dá-lo a ele como oferta, darmos a Deus como oferta. Então a gente se entende como um meio, né? Aqui no capítulo anterior, olha aqui que está interessante falando, olha. Aqui que está interessante falando, né? Que não é, como é que fala? Que ela não nasce da mãe, nasce pela mãe, né? Não para ela, mas para o mundo, para Deus, né? Trabalhar assim é uma forma de meditação e um tipo supremo de devoção espiritual. Esse Bhagavad Gita, eu estou querendo ler a biografia dele, e acho que seria assim, uma boa se vocês lessem também. Acho bem interessante. Retrato do artista. Chegamos, por fim, ao modelo do mundo do artista, que pressupõe a existência de outros planos de realidade, planos superiores para os quais não há provas, mas dos quais se originaram nossa vida, nosso trabalho e nossa arte. Essas esferas procuram se comunicar com a nossa. Quando William Blake, olha as pessoas que ele cita recorrentemente. William Blake já esteve aqui, Bhagavad Gita já esteve aqui, né? Olha as referências desse cara, pesquise. William Blake, grande poeta americano, indico também Robert Frost, por exemplo. Quando William Blake diz que a eternidade ama as criações do tempo, está se referindo aos planos de puro potencial destituídos de tempo e espaço, que desejam concretizar suas visões aqui, nesse mundo preso no espaço e no tempo. O artista é servo, marca essa frase, o artista é servo dessa intenção, desses anjos, dessa musa. O inimigo do artista é o ego minúsculo, que engendra a resistência e vigia o tesouro como um dragão. Por isso, o artista deve ser guerreiro, como todos os guerreiros, adquirir com o tempo modéstia e humildade. Alguns artistas se comportam de maneira espalhafatosa em público, mas sozinhos, no trabalho, são castos e são tímidos. Sabem que não são a fonte das criações que trazem a luz, apenas facilitam seu nascimento, transportam-nas, são os instrumentos habilidosos e dedicados dos deuses e das deusas a quem servem. Essa frase eu marquei quase que completa aqui, né? E falando que o artista é o servo dessa intenção. Vamos lá, página 196, a vida do artista.
Você nasceu escritor? Foi posto na terra para ser pintor, cientista, apóstolo da paz? No fim, a pergunta só pode ser respondida pela ação: fazer ou não fazer. Talvez seja útil raciocinar dessa maneira. Se nasceu para curar o câncer, compor a sinfonia ou fundir metais, mas não faz isso, você não apenas se machuca, você se destrói. Prejudica seus filhos, me prejudica e prejudica o planeta. Se você Olha isso. Se você nasceu para pintar e não o faz, você não apenas se machuca, você se destrói. Você não apenas se prejudica, você me prejudica, você prejudica o planeta. Olha que forte isso. Queria que você respondesse aqui embaixo. Para o que você nasceu? Por que você nasceu? E aí eu me calo, né? E aí eu me calo. Acho que eu nasci para isso aqui, ó. Eu acho que a arte é um meio. Eu amo e falo de arte, faço arte, pinto e tiro foto e faço escultura e desenho, por momentos mais, por momentos menos. Agora eu estou num momento de muito menos, né, que eu estou mais, assim, produzindo conteúdo, organizando aqui a casa, participando de eventos, né, tá uma loucura e não tenho realmente empunhado. Eu ia falar o meu pincel, mas é a minha espátula, né, essa aqui é a minha espátula, para quem não conhece, eu não pinto com pincel, eu pinto com espátula e é essa aqui que eu utilizo, né, essa aqui é a minha melhor espátula. Na verdade, essa aqui é a guerreira de todas de todas as guerras, né, e ela tá tão velha que ela, ó, ela se desfez, e eu tive que achar outra aqui, porque eu fiquei com um cotoquinho fazendo o meu trabalho e se desfez bastante. Mas agora eu tô pintando muito pouco, numa fase mais assim, sabe, querendo pintar, mas ainda com um bloqueio. Você já teve isso? Um bloqueio criativo? E é ruim. E aqui quando eu leio uma frase dessa, isso bate, né, se você nasceu para pintar e não pinta, você não só se machuca, você se destrói. Caraca, se você não está alinhado com o que você veio fazer nesse mundo, com o que Deus de repente falou: "Cara, Marcela, você vai lá pra pau", né. E você sentia esse chamado mais forte, pra que você nasceu, né. Hoje eu tô duelando, sabe, e abrindo meu coração entre a coisa de ajudar artistas e falar sobre arte, falar sobre o processo criativo e desmistificar certas coisas e usar o dom da palavra para fazer as palestras que eu faço, os cursos que eu faço aqui, nossa leitura, né, comentada, ou né, ou fazer a minha arte. E eu sinto que cada vez é um duelo entre esse empunhar esse material ou esse material aqui, o microfone, né. E eu sinto que, pra mim vai ser um duelo entre os 2 e eu preciso encontrar o equilíbrio entre fazer e falar sobre arte. E é isso que eu estou tentando achar, esse grande equilíbrio entre essas duas partes, sabe. E como fazer com que isso seja viável, né, mentalmente, emocionalmente, financeiramente, né, e tudo. Mas, quem sabe, um dia eu utilizo isso aqui como meu microfone, e isso aqui, para empunhar as minhas cores, né. Quem sabe um dia eu consigo esse equilíbrio. Mas essas frases aqui, eu não sei se estão batendo para você, mas batem muito para mim, e essas frases aqui batem muito. Gente, agora eu levei um susto aqui,
a próxima, eu achei que fosse próximos capítulos, mas é agradecimento. Então isso aqui que a gente está lendo é o final, isso aqui que a gente está lendo acabou. Vamos prestar atenção aqui então, nessas últimas palavras aqui do autor. Eu achei que a gente tivesse um pouco mais aqui para ler, e eu vou até terminar no próximo vídeo, mas vamos aqui, estamos juntos aqui, né, nesse momento. Se você não faz isso, se você nasceu para pintar e não faz isso, você não apenas se machuca, mas como você se destrói. Você prejudica os seus filhos, você prejudica os seus filhos, você me prejudica. Olha o cara falando lá dos Estados Unidos, o cara falando lá, nem te conhece, mas você está prejudicando ele. Olha o que ele está colocando. Você prejudica o planeta. Envergonha os anjos que o protegem e irrita Todo-Poderoso, que o criou com dons especiais para a finalidade única de fazer a humanidade se adiantar 1 milímetro no caminho de volta a ele. Letra maiúscula. Último parágrafo. Segura aí na minha mão. O trabalho criativo não é um ato egoísta, nem uma tentativa de chamar a atenção. É um dom ao mundo e a todos os seres que nele habitam. Não nos prive da sua contribuição. Dê-nos o que você recebeu. Olha que poético. Nossa, Steven Pressfield. Terminei mais uma vez, né? Não é a primeira vez que eu leio esse livro, eu acho que é a terceira vez que eu leio, mas é engraçado como coisas fogem. Coisas fogem à nossa mente muitas vezes, né? A força dessas últimas palavras aqui. Você nasceu, e eu vou repetir. O artista é um servo para concretizar seus desejos e suas visões aqui nesse mundo, nesse espaço e no tempo. O artista é um servo das intenções desses anjos e da musa. O artista deve ser um guerreiro e, como todos os guerreiros, adquirir com o tempo a modéstia e a humildade. Você nasceu para ser ... Você nasceu para ser o que você tem que ser? O que é? Coloca aí nesse espaço. Você nasceu para ser artista? A pergunta não só pode ser respondida com ação. Você não pode me responder aqui com palavras. Ah, nasci para ser artista, minha gente. Não. Você nasceu para ser artista? Essa pergunta só pode ser respondida com ação. É fazer ou não fazer? É ser ou não ser? E se nasceu para ser artista, mas não faz, você não só se machuca, você se destrói, você prejudica seus filhos, você prejudica a mim, você prejudica o planeta, por você não estar alinhado com o seu próprio objetivo nesse mundo. Nós somos grãos e viemos para fazer uma pequenina coisa, uma pequenina, de repente é para inspirar a pessoa do lado, é para eu inspirar você, de repente eu vim aqui só para falar isso com você. Imagina. Eu vim aqui só para empunhar a minha espátula e de repente inspirar as pessoas com essas espatuladas. Quem sabe? Quem sabe não foi isso, minha gente? E se eu não fizer? E se eu passar mais dia tendo dúvida, tendo insegurança e duelando comigo mesma, e Deus vai estar lá em cima falando: menina, para com isso, só faz, só age, você não tem que responder com palavras, só com ações, só vai, tá com medo, vai com medo mesmo, tá com insegurança mesmo, eu não quero a sua palavra, eu não quero que você fale comigo, que eu tô assim, que eu tô assado, e fale na sua oração, na sua reza, na sua fala comigo. Os 300 dificuldades, todo mundo tem, todo mundo passa, todo mundo, no mundo inteiro, então para de bobeira, amadurece, cresce e faz! Responde com ação,
seja ação, libere com ação, cale os outros com ação. Pare, ele falou aqui tudo, né, nesse livro, pare de acabar os anos e os dias com projetos dentro de gavetas que morrem, com sonhos que se desfazem e não saem daqui da sua cabeça. E você chega na exposição e fala, nossa, eu pintaria aquilo, mas nunca pintou, nunca empunhou uma espátula como eu empunho todos os dias, nunca fez nada disso. Para de ser o verbo, seja o fato, seja a ação. É isso que falta na gente. Nós somos muito mimimi e cadê? E cadê o currículo? Que você coloca lá, eu fiz, eu sou, entreguei, né? Cadê o currículo? Você está vivendo de palavra, e palavra vai ao vento, e é solta e voa, mas não diz de você. Você não fazer o que você veio ao mundo fazer, você atrapalha as suas próximas gerações. E aqui por filho, ele não está dizendo filho de carne, você pode não ter filho, você pode não ter filho do seu próprio sangue, ele não está falando isso. Entenda as palavras do escritor como palavras que são muito além das palavras escritas, sabe? Não são os seus filhos, são as pessoas que estão por vir, que você vai tocar. Não seus filhos de sangue, puramente ditos. Podem ser seus sobrinhos, seus parentes, seus alunos, seus conhecidos, seus mentorados, seus, né? Prejudica a mim, quer dizer, a quem está perto de você, a mim, ele se coloca aqui, a quem está longe, a quem possivelmente ele nunca vai ouvir falar de você. Ou ele nunca vai. O Steven Pressfield, ele curtiu, mas ele nunca vai ouvir falar de mim, possivelmente. Ele nunca vai saber quem eu sou. Mas ele está lá falando, cara, você me impacta. Se você parar de fazer o seu trabalho e de fazer o que você veio destinado a fazer, você me impacta. Eu que não tenho nada a ver com você. Eu que estou longe. Eu que sou de outra geração, que estou em outro país, que estou em outra moeda, estou em outro continente, estou em outra cultura. Você me impacta. Porque de alguma forma ele está me impactando. De alguma forma eu estou te impactando. De alguma forma você vai sair daqui e vai impactar uma outra pessoa. Então isso é uma cadeia. Isso é uma cadeia. E daqui a pouco o outro, e a gente não para por aqui. Não tem como parar. Dê-nos o que você recebeu. E com isso a gente fecha esse livro. E terminamos aqui a leitura. Não deixe com que você recebeu pare com você. Não permita isso. Seja um meio, um servo para algo muito maior do que você. É o apelo do Steven Pressfield, é o apelo da Marcela Lana aqui que vos fala. Espero que vocês tenham gostado dessa trajetória, dessa jornada. Estamos só começando, esse é o terceiro livro de uma série aí longa. Se liga na gente nas redes sociais, na nossa comunidade, no WhatsApp. Se ainda não participa do nosso WhatsApp, vou colocar o link aqui. Se ainda não faz parte, né, do nosso grupo, coloque aqui, porque temos muito mais a fazer, temos muito mais a impactar, né? E temos muito mais a dar, porque estamos recebendo muito. Então, eu espero você no próximo livro. A gente vai ter a votação dele, né? E no nosso clube de leitura, que na verdade aqui está baseado aqui no Leitor Supremo, que nós queremos ser melhores e maiores e muito mais. Servir a você para que juntos a gente possa sempre dar e receber. Muito obrigada. Acabamos aqui hoje um vídeo muito maior, chamamos aqui a meia hora, 31 minutos e 10 segundos, mas foi para finalizarmos. Aí no susto, eu achei que tivesse mais umas 3 páginas e a gente fosse finalizar no próximo vídeo, mas fica aqui, nessa energia, nessa emoção, e dando e recebendo. Espero que vocês tenham recebido bastante, espero que vocês deem para o próximo. Não deixa de passar o que você recebeu para o próximo, tá bom? E a gente vai assim, nessa corrente do bem, nos energizando e nos ajudando, e nos enriquecendo. Aqui, Mabook Club trabalha, eu trabalho para isso, para te servir,
Até o próximo livro, até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, eu sou muito grata em te servir. Tchau!